do Diego Fernando Pavarim, que é agrônomo da Cevale, e vamos conversar um pouquinho sobre alguns aspectos da Cevale, começando aí com o Marcelo, porque inclusive ele estava nos falando aqui, tem algumas oportunidades abertas na unidade aqui do Tupã-Siretã e que ele gostaria de disponibilizar isso para as pessoas que possam se encaixar nesses perfis. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre o Cevale e sobre o momento atual da safra de inverno, perspectivas para a safra de verão. Marcelo Lovato, bom dia, como é que está, amigo? Tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes da Rádio Tupã FM, uma alegria, satisfação estar com vocês aqui novamente, falando um pouco sobre a Cevale, um pouco sobre nossa empresa, né? Como você trouxe para nós, Miguel, a gente tem algumas oportunidades que a gente quer disponibilizar para a comunidade, né? Como eu venho falando sempre aqui, quando eu participo ao vivo ou online com vocês, a Cevale sempre prioriza contratar profissionais de Tupã-Siretã. É uma das questões que é muito importante, porque a Cevale, como cooperativa, ela tem como missão, além de trazer prosperidade para a comunidade, e para o seu associado também para a comunidade em que está inserida, né? Então a gente sempre divulga as vagas e a gente prioriza os profissionais aqui da Tupã-Siretã. Então nós temos hoje 4 vagas para assistente operacional, 3 para a Tupã-Sede e 1 para a Tupã no Jari. Então os requisitos são ensino médio completo, residir em Tupã para quem for trabalhar aqui em Tupã, e no Jari para quem for para o Jari. E experiência em armazenagem de grãos será um diferencial. Então, os profissionais que tiverem interesse em participar do processo seletivo, está aberto, ele vai até o dia 25/8. Né? Então, a gente já abriu a seleção, estamos recebendo currículos, tanto presencial lá comigo, quanto também via e-mail, né? Via e-mail também pode ser enviado, que nosso e-mail é tupã-siretã, sem o tio, né? @cevale.com.br. Então nos encaminha para nós lá os currículos, a gente vai fazer a triagem, o pessoal do RH vai fazer contato com o pessoal assim que for feita finalizado a seleção, e os que forem selecionados vão ser comunicados. Então a gente está com essas vagas, Miguel, e a gente quer aproveitar aqui a abrangência da nossa Rádio Tupã FM para levar essas informações aos 4 cantos da Tupã-Siretã. Muito bem, então você que tem esse perfil, que gostaria de atuar nesta empresa, está sendo convidado pelo Marcelo aí a deixar o seu currículo pessoalmente ou enviar via e-mail ou entrar em contato também com a Cevale. E a nossa Cevale, como é que estão aí as atividades? Tudo tranquilo? Marcelo lá se preparando, inclusive nós estávamos comentando, vocês ainda continuam com um projeto de ampliação da sede aqui em Tupã, quer dizer, a Cevale tem muitas coisas que ainda estão por acontecer. Sim, a Cevale vai investir muito forte em Tupã-Siretã. A ideia é cada vez mais se consolidar aqui na terra da Mãe de Deus, né? Que eu acho que é importante, né? Então, nós vamos ter a loja agropecuária, peças, acessórios, né? Que eu já comentei aqui, que vai ser feito uma estrutura nova, onde era a Multirural. A Cevale adquiriu aquele terreno com a estrutura e vai ser feito investimento ali. Então, a gente está num projeto de expansão em Tupã-Siretã muito, muito legal, né? Então, a gente está nessa evolução. Talvez as obras iniciem até o fim do ano. Que bom. Talvez, né? Existe uma perspectiva, não posso cravar isso, porque questão de orçamentos sim, e tem muitas variáveis aqui envolvem. Questões também de elaboração de contrato e dos profissionais que vão elaborar a obra. Mas, a princípio, até o fim do ano se inicia a obra. Então, esse é um ponto que a gente está trabalhando. Outro ponto, a gente está se preparando já para receber a safra de trigo. Né? A gente está numa condição de até esses profissionais que eu falei anteriormente já são para essa com essa perspectiva da safra de trigo. A gente tem uma tendência, nós vamos ter uma boa produtividade, né? Até depois o Diego pode falar um pouco mais sobre isso, uma boa produtividade nas lavouras. A gente tem visualizado que as lavouras têm vindo muito bem. Então a gente já está preparando as unidades, fazendo limpeza, organização, contratando profissionais, para a gente poder ter uma condição boa para o nosso associado entregar a sua produção lá nas unidades. Né? Então a gente está nessa pegada nas unidades, né? Para a gente poder ter uma condição boa lá para
receber bem a produção dos nossos associados. Nós saímos de uma safra de verão frustrante, né? Porque a seca atingiu violentamente nós somos um dos locais mais atingidos no Brasil de seca aqui. É claro que isso dá um certo, digamos assim, dá um certo impacto, mas não arrefeceu o ímpeto da Cevale continuar presente e até crescendo. Não arrefeceu e essas adversidades deixam a Cevale mais forte ainda, né? Então a empresa já tem um longo caminho nessas, em safras, né? Então sempre vai ter uma frustração, Miguel. A gente sabe disso. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe que de cada 10 anos, 2 ou 3 anos mais difíceis por conta da estiagem, né? Mas a Cevale é muito sólida. Eu comentei na última vez que eu estive aqui com o Antônio Marcos, que a Cevale tem, além dessa parte de insumos e grãos, ela tem a parte de agroindustrialização lá no Paraná, que dá suporte para toda a empresa. Então, essa frustração de safra, ela teve uma questão de... entrou menos receita na parte de insumos e grãos, porém, a parte lá de aves e peixes, e suínos e leite e tal, tem ido muito bem. Então, é uma condição em que a empresa está muito sólida, né? E a ideia é crescer mais nessas áreas de agregação de valor. Então isso aí é uma questão que é muito bem planejada pela empresa já, para poder suportar crises, né? Isso já é planejado, né? Crises existem. A empresa já tem planejamento já para suportar isso. Perfeito, muito bem. Bom, nós estamos conversando com o Marcelo Serentini Lovato, que é o subgerente da unidade de Tupanciretã. Ele anunciou aí 4 vagas, 3 para Tupanciretã e 2 lá para o Jari, se você se encaixa no perfil. Depois a gente vai repercutir isso também nas nossas plataformas digitais, e aí as pessoas podem ter mais informações, ou se tiver dúvidas, contate lá com a própria Cevale. E ele nos traz hoje a presença do Diego Fernando Pavarin, que é agrônomo, né? E pode nos ampliar aí as informações nessa questão que ele já deu uma certa introdução, né? Uma expectativa que temos de uma safra de inverno boa, né? Por quem sabe até para nos dar um pouco mais ânimo, né? Após uma safra de verão bastante difícil para nós aqui, para o nosso meio. E o Diego aqui pode nos trazer mais detalhes com relação a isso. Diego, prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Prazer é meu estar aqui participando, né? Obrigado pelo espaço. Bom dia aos ouvintes também da rádio. O nosso objetivo hoje aqui é comentar um pouco sobre alguns aspectos técnicos das lavouras, né? Tentar auxiliar os produtores de Tupanciretã de alguma maneira em relação ao planejamento e execução das atividades na safra de inverno que estão ocorrendo já. Diego, nós saímos, como eu falei, de uma safra frustrante de verão, em virtude climática, né? Isso fez com que o produtor investisse mais na safra de inverno, enfim. Como é que está a safra de inverno na visão de vocês aí da Cevale? Miguel, inicialmente as lavouras de trigo foram implantadas, né? E no meio do plantio houve um período ali de excesso de chuvas, onde houve uma pausa na semeadura do trigo. E o plantio de trigo retomou, de certa forma um pouquinho atrasado, né? Mas as lavouras hoje estão bem estabelecidas. Um ponto que no último encontro o Marcelo ressaltou em relação às lavouras de trigo, que o produtor semeou trigo ano passado também. Esse ano, dentro de uma expectativa climática aí que a gente está observando, estamos recomendando antecipar um pouco mais as aplicações de fungicidas, em função de que trigo sobre trigo existe uma tendência maior de aparecimento de manchas foliares, né? Então a gente tem feito acompanhamento e de fato isso vem ocorrendo nas lavouras. Estamos fazendo planejamento com os produtores e produtores associados da Cevale, e os manejos estão sendo realizados, né? De forma sistemática, né? Então, com avaliações, recomendação de forma assertiva, para ajudar o produtor também a fazer uma aplicação com custo-benefício. Para nós que estamos aqui no meio urbano, nos dá uma noção assim de volume de plantio. Houve um crescimento em relação aos anos anteriores? Que percentual? Você tem alguma ideia de área de plantio, por exemplo, no município de Tupanciretã, na área de abrangência da Cevale? Sim, a gente ainda não tem nenhum dado concreto, né? Nenhuma instituição divulgou nenhum dado concreto de plantio consolidado de trigo, né? A gente sim reconhece que houve um aumento de área. Não podemos posicionar quanto de área que aumentou, porque a gente ainda não quantificou de forma assertiva. Mas sim existe um aumento de área e, consequentemente, a gente terá
possivelmente um aumento de produção, né, de área colhida aqui em Tupanciretã. Estimamos que tem aumentado entre 15% a 20%. É um bom aumento, né? Isso em detrimento de outras culturas? O trigo substituiu outra cultura de inverno ou não? O trigo não substituiu, né? Existem casos onde produtores que historicamente não vinham cultivando trigo, Sim. Esse ano foram estimulados, principalmente por 2 fatores, né? O primeiro deles é o preço, que tem estimulado os produtores a cultivar o trigo. E a segunda é que tivemos uma safra ruim de soja, né? Uhum. E financeiramente hoje o trigo é rentável e se tornou uma boa opção aí para os produtores. Além de trigo, o que mais vocês estão acompanhando nessa safra de inverno? Na região de Tupanciretã tem muita área de pastagem, né? A gente tem auxiliado os produtores em relação a isso, qualidade de pastagens, manejo de plantas daninhas em áreas de pastagem, até pensando já no plantio de soja na sequência. Temos também acompanhado lavouras onde o produtor tem utilizado para cultivar aveia para semente, né? Então temos auxiliados nesse sentido. Temos áreas de canola também em Tupanciretã, onde a gente faz o acompanhamento, mas hoje a Cevale ainda não tem recebimento de canola. Mas a gente tem auxiliado os produtores aí na tomada de decisão em relação a manejo. Perfeito. Esse manejo é importante, né? Para poder, inclusive, melhorar a safra de verão. A gente está falando no plantio e no desenvolvimento da safra de inverno, melhor dizendo, que ainda não foi colhida, mas já tem-se um planejamento em cima da safra de verão, especialmente do soja. Sim, sem dúvida, Miguel. Dentro da Cevale, o corpo técnico, né, é fortemente treinado e orientado à antecipação na tomada de decisões e planejamento, né? Então, os produtores que a gente acompanha, todo o manejo de trigo, a gente já faz muito dele pensando na soja, né? Principalmente pensando-se em adubação, né? Hoje em Tupanciretã tem se trabalhado fortemente a adubação de sistemas, onde os fertilizantes que seriam utilizados para a soja, eles são aplicados na lavoura de inverno, ou trigo, ou pastagem, ou aveia, né? A gente tem auxiliado os produtores nesse tipo de recomendação. Temos um programa forte de agricultura de precisão, que é uma ferramenta que nos auxilia muito nisso. Hoje a Cevale presta esse serviço também. E também em relação, como eu comentei, em relação a plantas daninhas, que hoje tem se tornado um grande gargalo e responsável por uma crescente muito forte nos custos de produção da lavoura de soja. Então nós estamos tentando mitigar esse problema através do manejo antecipado. E esse manejo ele já se inicia no inverno, no outono. Após a colheita da soja de verão, né, no cultivo de verão da soja, antes da implementação dos cultivos de inverno, a gente já tem se antecipado com os manejos de plantas daninhas para evitar os custos adicionais ou em cima da hora, o famoso apaga-fogo lá na lavoura da soja, né? Sim. Então a gente tem trabalhado isso com os produtores e temos observado resultados muito positivos em relação a isso. Muito bem. Bem, a tendência para a safra de verão agora é os produtores optarem por um plantio, digamos, equilibrado entre o soja do cedo, do meio e do tarde, alguma variedade mais predominante, já tem uma tendência de alguma variedade mais predominante para essa safra de verão que vem agora? Sim. Alguns produtores têm optado por cultivares de ciclo um pouco mais precoce, até por uma questão de otimizar o uso da terra, né? E essas cultivares têm aumentado ano após ano, a adesão por cultivares de ciclo precoce. Então, assim como tudo na vida, tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? A gente tem auxiliado os produtores na escolha das melhores cultivares para o determinado tipo de área que ele tem, né? Então tem auxiliado na tomada de decisão. Soja de ciclo precoce, existe o risco climático, né? É uma soja de ciclo um pouco mais curto e existe o risco climático, né? E soja de ciclo mais longo, ela pode retardar um plantio de uma pastagem, né? Pode atrasar um pouco a colheita, mas ela tem um risco climático um pouco menor. Quer dizer, tudo isso o produtor deve procurar o departamento de vocês lá, o setor técnico, e conversar, expor, colocar, trocar ideias lá, né? Sem dúvida, a gente é bem aberto ali, dentro da Cevale. A gente sempre pede aos produtores que nos procurem para que a gente possa fazer um agendamento, para que possa fazer um atendimento diferenciado para ele, um atendimento especial.
e para que a gente possa pontuar todos esses pontos técnicos e o nosso objetivo dentro da empresa é esse, né? Levar valor ao cliente, ao associado, para que ele possa produzir de forma consistente, possa obter resultados com o nosso auxílio, e com isso o produtor vai crescer e a empresa, sem dúvida, vai acompanhar esse crescimento junto, né? Muito bem. Na veiculação de vocês aqui, coloca ali mapeamento de nematóides, mapeamento de compactação do solo através das ondas de manejo, quer dizer, tem vários serviços que vocês disponibilizam lá, né? Sim, na verdade, a Cevale está 7 anos aqui, um pouquinho mais, né? E a gente tem, e esses serviços, ano após ano, eles vêm melhorando. E a gente vem divulgando, muitos produtores ainda não sabem que a gente presta esse tipo de serviço. Porém, existem esses serviços e a gente está disposto a ajudar os produtores, né? Muito bem, nós estamos conversando com o Diego Pavarin, que é agrônomo da Cevale. Estamos na companhia do Marcelo Lovato, subgerente, né, que nos trouxeram algumas informações aí com relação ao momento atual da safra de inverno, expectativas para a safra de verão, ações também da Cevale, como disponibilidade de serviços lá para você atuar junto a essa empresa. São 3 vagas em Tupã e 2 lá no Jari. Eu quero agradecer a visita do Diego e do Marcelo, obrigado pela vinda até aqui. Vou deixar o microfone à sua disposição, Diego, se algo mais você gostaria de salientar, de repente a gente não tocou em algum aspecto que você acha interessante trazer à nossa comunidade, à nossa audiência, especialmente aos associados aí da Cevale, senão as suas despedidas momentâneas, que espero em outras oportunidades poder ouvi-lo aqui junto conosco. Não, agradecer ao espaço, né? Ressaltar aos produtores nas lavouras de trigo, tomar atenção nos manejos, principalmente esse início de essas doenças, principalmente manchas foliares. Temos um inverno um pouco mais úmido esse ano. Se fosse um inverno um pouco mais seco, atenção ao oídio. Agora, esse ano, um inverno mais úmido em relação a manchas foliares. Iniciando alguma coisa de pulgão em algumas lavouras, casos pontuais, então tomar atenção com isso, principalmente em relação a viroses posteriormente. E em relação à soja, produtores, historicamente, Tupã-Siretã tem muita semente em casa, então atenção, né, fazer as análises certinho, verificar a qualidade dessas sementes. E ressaltar que a Cevale hoje tem um portfólio completo de sementes, caso o produtor precise, nós temos diversos cultivares à disposição. E estamos ali dispostos a contribuir com recomendações técnicas assertivas aos clientes. De antemão, agradecer o espaço. Nós que agradecemos. Marcelo, mais algum detalhe, por favor? Acho que é isso aí, Miguel. Acho que o Diego contemplou bem o assunto com relação aos cultivos, né? E, mais uma vez, como o Diego já comentou, obrigado pelo espaço, obrigado pela possibilidade de a gente poder trazer informações aqui da Cevale, né? A gente está à disposição, quando precisar de alguma questão com relação à informação, a gente está à disposição. E também, para finalizar, eu sei que a equipe está na escuta lá na unidade, então... Opa! Então, transmito um abraço a todos lá e obrigado por estar nos ouvindo. A equipe é muito importante para nós. Ressaltei na última entrevista aqui com o Antônio Marcos que a gente lá é uma equipe e o resultado só existe com o engajamento, com o comprometimento de todos. E lá todos são comprometidos e engajados na busca do nosso resultado, né, que é trazer um bom atendimento ao cliente, trazer produtos de boa qualidade, um atendimento especial, e isso a gente tem conseguido fazer. Então, obrigado a eles por isso e também obrigado a você pela oportunidade, pelo espaço aqui, Miguel. Nós que agradecemos pela gentileza de nos visitar, nos trazer essas informações. O Marcelo Serentini Lovato, subgerente da unidade da Cevale aqui em Tupã, o Diego Fernando Pavarin, agrônomo, e nosso alô, nosso abraço aí a todos os integrantes da Cevale, né, aqui em Tupã, e Júlio Castilhos, enfim, a Cevale, ela atua no Brasil inteiro, né, e está presente aqui em Tupã-Siretã, cada vez mais se consolidando como uma empresa ativa, com investimentos, enfim, com disponibilidade, agora com disponibilidade de vagas, como o Marcelo bem colocou, e inclusive oferece diariamente para você, uma das coisas que a Cevale faz, ela diariamente oferece para você que está nos acompanhando o programa Variedades, é nosso patrocinador aqui e que está disponibilizando a gente poder estar gratuitamente chegando até você através do seu rádio, do seu FM nos 97.1, o seu computador, notebook, smartphone, tablet, o Smart TV, através das plataformas digitais. Eu vou a um rápido intervalo comercial e já retorno também em nome de Cevale. Junto conosco também está a Rede de Farmácia São João, Top of Mind 2022 e Teseus 30, esse produto que você encontra na farmácia e drogaria de sua preferência. Um rápido.